Olá a todos, hoje continuaremos ainda a falar sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, especificamente sobre os órgãos que a compõem, não é? Conforme a previsão inserida no artigo 45 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Já falamos em outras aulas sobre o Conselho Federal, sobre os conselhos seccionais, e hoje trataremos, portanto, dos dois órgãos que compõem a OAB, né, a subseção e a Caixa de Assistência dos Advogados. Iniciando então pela subseção, não é? Ela pode ser criada pelo Conselho Seccional, que fixa a sua área territorial e seus limites de competência e autonomia, não é? As subseções são partes autônomas dos conselhos seccionais e suas áreas territoriais podem abranger um ou mais municípios, ou parte de um município, inclusive da capital do estado, contudo com um mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. Então, a condição para que seja criada uma subseção, né, num determinado município, a existência de no mínimo 15 advogados com sede ou domicílio no mesmo, não é? Obviamente que há que se observar nesse momento, né, de sua criação, se há esse número mínimo legal que a legislação prevê, né? Tem competências as subseções, né? Então trataremos dela como um conjunto, né? Exclusivas. Então as suas competências são exclusivas, né? Estrutura e funcionamento descritos nos artigos 59 e 60 do Estatuto da Advocacia e da OAB e nos artigos 115 a 120 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. A subseção é administrada por uma diretoria com atribuições e composição equivalentes às da diretoria do Conselho Seccional. Percebam que quando houver, né, mais de 100 advogados nela inscritos, ou seja, uma subseção, se tiverem mais de 100, né, advogados inscritos, essa subseção pode ser integrada também por um conselho em número de membros fixados pelo conselho seccional respectivo. Cabe ao conselho seccional fixar em seu orçamento dotações específicas destinadas à manutenção das subseções, né? Então veja que o conselho seccional, né, que abrange todas essas subseções, é quem vai, né, por dotação orçamentária, né, específicas, fazer as destinações para a manutenção delas, né, das subseções, né? De tal sorte que já daqui depende que as anuidades, né, que são recolhidas pelos inscritos na OAB, nas suas respectivas seccionais, né, também, né, farão frente os valores, né, recolhidos, também à manutenção das subseções de seu território. Correto? Aliás, o Conselho Seccional, mediante o voto de 2/3 de seus membros, pode intervir nas subseções, evidentemente, quando se fizer assim necessário, quando, por exemplo, constatar grave violação da lei, né, da Lei 8.906, 94, ou do regimento interno daquele órgão, né, específico, certo? Compete então à subseção, no nome de seu território, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB, né? Velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia e fazer valer as prerrogativas da advocacia, representar a OAB perante os poderes constituídos, desempenhar as atribuições previstas no Regulamento Geral ou por delegação de competência do Conselho Seccional. Então, eis aí, né, descritas, né, as suas competências. Então,
o que dá para perceber de plano, né? Desde quando lá falamos do Conselho Federal, as competências são próprias, não é? Inerentes à União, né? A toda a abrangência, né, no território nacional. Os conselhos seccionais, por sua vez, não é? Têm as competências tal e qual as do Conselho Federal, mas dentro do seu território, ou seja, de cada estado. Já as subseções, né, têm essas competências, mas aí obedecidas às suas territorialidades, né, ou seja, de abrangência apenas no território do município ou dos municípios, porque pode ser mais de um que compõe uma subseção. Não haveria que ser diferente, né? Vejam que ao conselho da subseção, e aqui quando eu falo ao conselho da subseção, quando houver conselho da secção, da subseção naquela hipótese, né, de existência de mais de 100 advogados inscritos, né? Então, o que se observa é que nem toda subseção tem conselho próprio, tem uma diretoria, todavia não existe um conselho propriamente dito, né? Então, quando é o caso, quando houver subseção, não é? Na subseção, melhor dizendo, do conselho, compete ao conselho exercer as funções e atribuições do conselho seccional, na forma do regimento interno do próprio conselho seccional, não é? E ainda, não é? Além disso, compete também ao conselho da subseção editar seu regimento interno, a ser referendado pelo Conselho Seccional, editar resoluções no âmbito de sua competência, instaurar e instruir os processos disciplinares para julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina, receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio para a decisão do Conselho Seccional. Aqui então eu faço uma necessária observação, abrindo um parênteses, quando ali, dentre as atribuições do Conselho, né, instaurar, quando eu menciono ali instaurar e instruir processos disciplinares para julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina, sabemos, pelo que já foi dito, alhures, que o Tribunal de Ética e Disciplina é um órgão, né, é considerado o braço do judiciário da OAB, e que compõe cada seccional. Então, os chamados TED, né, o Tribunal de Ética e Disciplina, né, ele é atrelado ao Conselho Seccional, mas percebam, caberia então ao Conselho, né, ao Conselho de Admissibilidade, né, e de Instrução de Processos Éticos e Disciplinares lá do Conselho Seccional, né, receber, instruir esses processos, né, seriam então numa fase indiciária. Uma vez concluída essa fase indiciária, esse processo então é submetido ao Tribunal de Ética para julgar, né, para julgamento. Nas subseções em que existem conselhos, né, essa fase preparatória indiciária será então realizada no âmbito da própria subseção, né? Então, existem casos em que, naquelas subseções onde há conselho, em que essa fase indiciária, né, é realizada no próprio conselho, né, de sua territorialidade, e depois, então, é remetido ao Tribunal de Ética e Disciplina para julgamento. Nas subseções em que não existe conselho, essa primeira fase, né, de um processo ético disciplinar, ele todo ele processado, né, na fase indiciária no próprio Conselho Seccional. Bom, feitas essas considerações, e assim en passant, né, sobre as subseções, né, falaremos agora do último órgão, né, que nos cabe aqui mencionar, previsto como no já dito artigo 45 do Estatuto da Advocacia da OAB, como integrante
da OAB, né? Que é a Caixa de Assistência dos Advogados. Então, as caixas de assistência dos advogados, com personalidade jurídica própria, destina-se a prestar assistência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vinculem, né? Dessa forma, as caixas de assistência dos advogados possuem como norte a concretude do princípio da dignidade da pessoa humana. Essas caixas serão criadas pelos conselhos seccionais, do que então já depreende-se que as caixas de assistência dos advogados, né, elas são estaduais, né? Então cada seccional poderá criar a sua caixa de assistência, né? Mas só assim poderão as seccionais proceder quando contarem com mais de 1.500 inscritos no âmbito dos seus territórios, né? A Caixa de Assistência dos Advogados é criada e adquire personalidade jurídica com a aprovação e registro de seu estatuto pelo respectivo Conselho Seccional, na forma do Regulamento Geral. Tem competência, estrutura e funcionamento previstos no artigo 62 do Estatuto da Advocacia e da OAB e nos artigos 121 a 127 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. A Caixa pode, em benefício dos advogados, promover a seguridade complementar. A diretoria da Caixa é composta de 5 membros, com atribuições definidas no seu regimento interno. Cabe à Caixa a metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional respectivo, considerando o valor resultante após as deduções regulamentares obrigatórias. Vale pontuar que todos os advogados e estagiários devidamente inscritos nos conselhos seccionais contribuem com a Caixa de Assistência. A contribuição ocorre mediante o pagamento da anuidade, né? De tal sorte que todos aqueles inscritos, né, advogados ou estagiários de direito, né, que contribuem à sua respectiva seccional, estão fazendo também a contribuição às respectivas caixas de assistência, né? Em caso de extinção ou desativação da Caixa de Assistência dos Advogados, seu patrimônio se incorpora ao do Conselho Seccional respectivo. O Conselho Seccional, mediante voto de 2/3 de seus membros, pode intervir na Caixa de Assistência dos Advogados, no caso de descumprimento de suas finalidades, designando diretoria provisória enquanto durar a intervenção. Bom, senhoras e senhores, a respeito desses dois últimos órgãos, né, tratados, que compõem a OAB, em apertada síntese é o que temos a trazer a lume. É bem simples, né? O que consta, né, no Estatuto e no Regulamento Geral, não é? Evidentemente, existem ali nesses artigos acima citados, não é? Todos esses elementos para os quais aqui fiz referência, para que os senhores e as senhoras assim, não é, se atentem a eles, fazendo-se necessário compreendê-los para um melhor entendimento, não é, de todo o conjunto, né, que compõe a OAB, sua finalidade, suas competências, não é? E com esse assunto, então encerramos a questão aí dos órgãos que compõem a OAB. Obrigado e até a próxima aula.